Hoje é dia de multi-review com direito a fones bem especiais, link para todos na descrição. Vambora! Vou começar com esse aqui. Esse é o EPZ G10. É o seguinte, eu há pouco tempo falei para vocês sobre o EPZ P50. E eu falei que foi o primeiro fone da EPZ que realmente se destacou, né? Mas não é o primeiro fone da marca que eu achei realmente bom. Esse título pertence a esse aqui, o G10. Ele é um fone da marca mais direcionado para jogos, mas eu acho que isso é muito mais uma questão de posicionamento do que qualquer outra coisa. Porque assim, olhando para ele, não tem nada exatamente especial que define, né, que indica que ele é um fone para jogos. Ele é um in-ear bem padrão, tá? Assim, com uma construção legal, mas bem comum, corpo em resina, aqui os logos, uma coisa meio de carbono aqui dentro, em termos de conforto e encaixe, né, ergonomia. Cara, muito bom, mas bem padrão também, sabe? Nada muito diferente. Eu acho que a única coisa que ele tem, que é um pouco mais gamer, vamos dizer assim, é um microfone. Só que é aquele microfone em linha, né, com controle remoto no cabo, que é um negócio que a gente vê em muitos outros in-ears, mesmo não voltados para jogos. Então, é um in-ear bem normal, tá? Agora, em som, cara, ele é excelente. Eu diria até que é um tune meio de referência, né? Ele é um fone que vai acabar brigando aí com um Team C2, um Drop 2, um KZ-Fi, um 7Hz0 e outros fones assim. Ele entrega graves com um boost legal, mas sem nenhum exagero, médios com excelente pina gain, super natural, e agudos que são, sim, um tiquinho mais proeminentes, né? Eles têm uma frontalidadezinha, um brilhozinho a mais. Mas assim, cara, é um incremento que é feito de um jeito que eu gosto muito, assim, ele é muito sutil, não é um fone agressivo, não é um fone brilhante demais, agressivo, nada disso, assim, é um fone com som muito bem resolvido, com bons timbres, enfim. Como é que eu comparo esses outros? Ele é um pouco menos em V do que o Tio 2, o Tio 2 é um fone que tem mais subgraves e um pouco mais de agudos também. Team C2 também é um fone um pouco mais em V, o Team C2 tem graves que são um pouco mais gordos, assim, especificamente, eles vão... o boost, né, ele vai até regiões um pouco mais altas, mas ele é bem mais aberto do que um Celeste Wyvern Pro, que é um fone um pouco mais fechado ali nos médio agudos. É um fone com uma sonoridade assim muito agradável, sabe, que eu coloco e funciona bem para tudo, equilibrado, natural, muito bom. Eu acho que o que acaba pegando nele para mim é o preço. Afinal, ele custa $30 e eu não acho que ele seja melhor do que um Tio 2, por exemplo, que custa menos. E se a proposta é ser gamer, pô, você tem o Celeste Wyvern Pro, né, com aquele microfone de headset que eu acho que cumpre melhor esse papel, né, assim, se não em termos de som, com certeza em termos de recursos, né, por causa daquele microfone que eu acho que vai trazer um resultado bem melhor do que esse aqui. E tem um preço que eu acho que às vezes acaba sendo até mais barato, pô, há pouco tempo tinha o Wyvern Pro com estoque no Brasil na AliExpress, por exemplo. Então, é um ótimo fone, mas, assim, não é o que seria a minha escolha especificamente. Próximo, vamos para este aqui. Esse é o Tangzu Yuxuanji. Eu tô tendo que melhorar aqui o meu mandarim, por causa especificamente da Tangzu. Brincadeiras à parte, cara, eu gosto muito disso neles. Eu acho muito maneiro você ter uma marca de Hi-Fi que meio que vai, assim, traz essa abordagem que busca valorizar a cultura e a história chinesa mesmo, né? Não é tão ocidentalizado. É isso, né? Tangzu Yuxuanji. Aparentemente esse é o nome de um poeta, muito famoso em alguma das dinastias chinesas. Muito interessante, cara. Ele custa $50 e tem um fã dinâmico por lado. E fisicamente é o seguinte... É o primeiro fone da Tangzu que traz uma construção que me impressionou positivamente. Por quê? Todos os outros fones da marca, por melhores que sejam, né, e tem vários fones da Tangzu que eu gosto, em termos de construção eles sempre me pareceram meio simples demais. Aqui não, cara. Primeiro que eu acho o fone realmente muito bonito, a construção é ótima, assim, todo de metal, e aí você tem, pô, esses detalhes aqui, né, que parecem uma flor com uma grade dentro, né, com uma cor meio cobre. Eu achei muito legal, cara. Conforto e encaixe são muito bons também, tá? Apesar de ser um fone um pouquinho mais pesado. Eu achei que ele encaixa bem, isola bem. Também gostei muito do cabo. Essa unidade aqui, ela veio com um conector balanceado e é um cabo... Eu não sei explicar, mas eu gosto, tá? Ele é fosco, não é uma coisa tão comum. Achei maneiro. As ponteiras são bem diferentes, olha só. Elas têm uma textura, tá vendo? Eu gostei do encaixe delas com isso. Enfim, é um fone, cara, muito legal em termos físicos, principalmente custando só $50.
Já no som, ele é legal, mas não impressiona tanto. Ele traz uma sonoridade que tem graves mais fortinhos, com bastante impacto, mas a um nível bem julgado, tá? Não acho que sejam graves exagerados. Mas assim, mais pra cima, alguns problemas aparecem. Primeiro, os médios eles são mais frontais e condensados do que eu gostaria. Você sente os médios meio apertados, sabe? E os agudos são um pouco estranhos também, porque eles às vezes parecem comedidos, né? Tem músicas que eu ouço e eu falo, pô, os agudos são mais tranquilos, mas aí tem umas outras gravações que vêm os agudos meio fortes, assim, do nada. Então, eu imagino que seja algum pico em algum lugar na apresentação. Então, assim, é um fone ruim? Não, definitivamente, tá? É um som que pode ser super agradável. Tem várias situações em que eu gostei bastante do que eu ouvi aqui. Os graves, especialmente, assim, são bem texturizados, sabe? Ele pode entregar uma sonoridade bem legal, mas nessa faixa de preço, eu acho que existem opções consideravelmente melhores para o meu gosto. Então, pode até ser que tenha pessoas que vão, cara, gostar muito dele, porque é uma sonoridade específica que pode bater com o gosto de alguém, mas é isso. Eu achei um fone que pode ser agradável, mas pode ser muito estranho. Próximo, esse aqui. NF Acoustics, antiga NF Audio RG15. Esse aqui é mais um fone focado no público gamer e que é uma edição especial feita em parceria com aquele jogo Assassin's Creed. Então ele vem com uma caixa toda tematizada e o fone em si ele tem uma estética que é inspirada na franquia também. É interessante, cara. Mas assim como o EPZ G10, eu não acho que ele tenha lá tantas características que façam com que ele seja um fone ultra gamer, vamos dizer assim. Ele tem microfone, mas mais uma vez, cara, é um microfone no cabo, né, em linha, nada demais. Uma coisa que eu achei legal, ele é USB-C, então isso hoje em dia eu acho que pode ser muito interessante, né, faz com que ele seja mais conveniente. Em termos de construção, assim, eu gostei bastante, tá? Ele é todo de metal, e tem aqui, né, o logo do Assassin's Creed, né, esse padrão aqui que também parece inspirado na franquia. O encaixe é legal também, é um fone que encaixa bem, isola bem. Gosto do cabo, tá? Bastante até. Também é um cabo que não é que seja nada absurdo, mas eu gosto dele. Agora no som, cara, é o seguinte. A NF Acoustics é uma marca que pode ser um pouco difícil, porque os fones deles têm uma sonoridade muito própria. É uma marca que claramente tem um som da casa. E é uma sonoridade que costuma ser muito agressiva, com médio agudo especificamente, assim, muito forte. Eu já testei modelos que eu gostei, porque acho que foi o NA2 e o NM2, se eu não me engano, porque foram fones que às vezes eles podiam trazer quase que uma sensação de que era um fone da Grado, só que in-ear, né, muito bom para rock clássico, por exemplo. Mas assim, é uma pegada que acaba sendo muito específica, né? E não foram todos os modelos que resolveram bem essa sonoridade. Pô, tem um até que tá aqui também, que eu cheguei a fazer um unboxing, mas eu acho que eu não cheguei a publicar, não me lembro. É um pequenininho, bem barato da marca, que assim, eu acho que é o fone mais agressivo que eu já escutei na minha vida. Tem eu acho que é o NE4 Evolution também, que é o topo de linha deles, que até teve alguns avaliadores que gostaram. Eu acho que o Antenor do Música Café gostou, eu acho que o Rodrigo Esser gostou também, mas eu não gostei nem um pouco do fone. Então é isso, é uma marca que ela tem... Eu já testei modelos interessantes, mas mesmo esses eram uma pegada muito específica. O RG15 é diferente, cara. Eu acho que é o fone mais calmo que eu já testei da marca, o que eu achei bem positivo. É uma personalidade mais tradicional, tá? Você escuta e você fala, tá bom, é um Chi-Fi como muitos outros. Ainda não chega a ser um tuning exatamente de referência, é uma pegada mais em V, mas assim, é bem mais sutil do que o tradicional da NF Acoustics. Os graves são bons, mas é um boost mais centrado nos subgraves, assim, super bem feito. Os graves têm bastante força, tem muito impacto, muito chão, sabe? E são bem legais em termos de textura. É uma personalidade que eu achei muito legal, cara, especificamente para bateria. Você pega um Larnell Lewis da vida, assim, né? O álbum solo dele, cara, os bumbos são uma porrada, mas assim, nunca a ponto de ser dominante também. Pina Gain também é legal, nada da agressividade de outros fones da marca. Quer dizer, nada. Ele ainda é relativamente frontal, tá? Mas eu acho que a força dos graves acaba dando uma balanceada, uma equilibrada geral ali no som. Então, é isso, assim, ainda é um fone mais em V, os agudos são mais proeminentes também, mas não acho que ele nunca chega a ponto de exagerar, de ficar excessivamente brilhante. Eu até acho que essa pegada nos agudos um pouco mais altos, ela pode ser interessante até para jogos, por quê? Você tem aqui a envolvência desses graves mais fortes, mas também você tem a claridade dessa região ali de agudos altos um pouco mais para frente. Então é isso, assim,
É um fone interessante, tá? E um dos mais bem executados pela NFACUS. Se você tiver, sei lá, se for fã da assinatura da marca, não é isso que você vai ter aqui, mas se você não for, pode ser que ele seja uma opção interessante. Agora, vamos para os mais interessantes. AFO Explorer. Se você está aqui, você deve conhecer a AFO, mas se você não conhecer, para mim, essa é hoje uma das marcas mais interessantes do movimento Hi-Fi. Ela não chega a ter a projeção de uma Moondrop da vida, mas é uma marca que está trazendo muita inovação técnica. Eles desenvolveram várias tecnologias muito interessantes nos últimos tempos. Pô, teve o Magic One, que é um in-ear com uma única BA por lado, assim, mas que traz uma série de recursos acústicos para elevar o desempenho dele. Então, assim, pô, você tem uma extensão muito incomum para uma BA única, né? Graves com uma força que você não costuma encontrar numa BA única. Tem o Cantor, cara, que tá... Eu ainda tenho que, pô, é um fone que, assim, é uma coleção de inovações. Tipo, pra quem é nerd do áudio, né? Você pegar um fone, cara, e você olhar ali aquela linha de transmissão dentro. Porque é isso, assim, não é aquela coisa de tecnologia vazia de marketing, né? Que muitas marcas falam, alto-falante com não sei o quê, ou então, pô, cavidade dupla, que todo fone tem. Não, cara, são coisas que claramente dizem, é isso, eles têm uma veia de pesquisa e desenvolvimento que é muito forte. Enfim, um dos fones que ela lançou no ano passado foi esse aqui, tá? O Explorer. Ele é um in-ear com um falante dinâmico e 2 BAs por lado, então assim, em termos de configuração ele é mais normal. Ele custa $105, mas ele traz algumas das tecnologias interessantes da AFO, tipo um crossover RLC, um sistema assim de micro ressonadores, tipo na saída de cada falante, sabe? É maneiro, cara. Fisicamente ele é legal, não é nada absurdo, tá? Aquele corpo tradicional de resina, tem um trabalho legal aqui na parte externa. Agora, o cabo eu achei excelente, assim, eu achei um dos melhores cabos que eu conheço. Pô, achei ele numa cor bonita, achei que ele é conveniente, mas ele é robusto, achei muito legal, cara. A experiência de unboxing é bem interessante também. Em termos de som, cara, esse foi um fone que eu cheguei a fazer um unboxing, ele não me chamou tanto a atenção assim, mas eu confesso que ele tem me conquistado. É o seguinte... Esse é um fone com aquela assinatura com um pinagain mais reto. Existe sim alguma elevação na região, mas você não tem aquele pico nos 3 kHz. É aquela pegada muito parecida com nos médios, né? Com a do Unique Melody Mesh MK2, o Duno SA6 MK2 ou o próprio Performer 5 da AFO. Então, é aquela sonoridade que está na minha progressão por assinatura sonora da lista de recomendações como assinatura musical, tá? Ao mesmo tempo, eu não sei... Por mais que ele tenha uma curva que parece com essa pegada, eu sinto ele mais como um fone quente, não tanto musical. Eu acho que o que acontece aqui é o seguinte, ele é um fone extremamente técnico. Então, ele não tem exatamente aquela coisa um pouco mais solta, né? Um pouco mais mole, né? De musicalidade, né? Que me remete a essa pegada que eu considero musical. Não é bem isso, cara. Mas isso definitivamente não é uma crítica, muito pelo contrário, assim. O ponto é esse fone é absurdo em termos de tecnicalidade, cara, pela faixa de preço. Ele é um fone muito rápido, tem muita definição, muita resolução. Naquela Earth's Mysteries, do Matt Johnson. É impressionante, assim. É aquela sensação que você consegue ver por entre os sons, sabe? Ele é um fone com graves presentes, tá? Os graves são bem fortinhos. E como você não tem tanto daquela sensação de contraste de um pinagain mais elevado, ele acaba ficando um fone super cheio, super envolvente. O que não costuma não combinar muito com tecnicalidade. Mas ele faz isso muito bem, cara. É como se no meio desse preenchimento você tivesse muita velocidade, transparência, detalhamento, né? Essa coisa que você consegue ver por entre os sons, né? Ele é muito resoluto, cara. Eu achei bem impressionante. Em termos de tecnicalidade, assim, eu não conheço nenhum in-ear nessa faixa de preço que chegue perto disso aqui, né? Por $100, cara, nunca ouvi nada que chegue perto dele, em termos de resolução, detalhamento, articulação, sabe? Então é isso, ele é um fone que me impressionou muito depois, né? Numa primeira audição foi meio nada, mas quanto mais eu ouço, mais eu gosto. Não sei aonde ainda exatamente, mas eu vou colocar esse fone aqui na lista de recomendações. Por último, outro fone que
talvez vocês fiquem chateados comigo, foi um fone que foi hypado pra caramba, que deve estar comigo há muito mais de um ano, se bobear até 2 anos, cara, mas que eu vergonhosamente nunca avaliei. Kiwi Ears Orchestra Lite. Ele é um in-ear com 8 armaduras balanceadas por lado de $225. Qualidade de construção legal, tá? Ele parece... É o seguinte, eu falei aqui de alguns outros fones, né, que tem esse corpo de acrílico, mas como não sendo nada demais. Cara, aqui, eu não sei exatamente o que é, mas parece que ele é um bloco sólido de acrílico. E aí ele fica pesado, não sei, eu achei maneiro, tá? E, pô, ele é totalmente transparente, então você consegue ver, cara, tudo por dentro, assim, né? 8 BAs com um crossover aqui. Eu achei um fone maneiro fisicamente, cara. Conforto bom, encaixe bom também, isolamento legal, ótimo cabo, gosto muito do cabo dele. E som excelente também, cara. É uma pegada mais de monitor, de certa forma. Me lembra, sabe o que me lembra? O Softears Studio 4, um mini Studio 4. Subgraves levantados, mas sem exagero, pina gain bem colocado, numa vibe mais tradicional, tá? Ele é mais frontal do que a nova Meta. E agudos bem equilibrados, assim, muito bem posicionados no espectro também. Uma sonoridade bem familiar, vamos dizer assim. O que é bom, tá? Tipo, não tem nada exatamente que chame muito a atenção aqui, mas é aquela sonoridade que você coloca, é meio que sempre apropriada em termos de tonalidade, sabe? Eu acho que as únicas 2 críticas que eu tenho aqui são as seguintes. Aliás, 2 não, 3. Primeiro, eu prefiro os médios da nova Meta. Então, ele traz médios que são bons, mas eu acho que hoje em dia existe uma pegada que é mais interessante. 2, os graves podiam ter mais extensão, ainda que talvez isso pudesse tirar um pouco da sensação de equilíbrio aqui, né? Deixando ele mais cheião, que não necessariamente seria positivo. E 3, em tecnicalidade, ele é meio medíocre. Principalmente depois do A-Full Explorer, assim, foi isso que eu falei, né? Como um fone de $100. Cara, isso aqui custa 245, assim, não chega nem perto do Explorer em termos de tecnicalidade. É um fone um pouco mais borrado, menos definido em geral, sabe? Você escuta os sons e é aquela coisa um pouco mais, né, mesclada ali, né? Você não consegue ver por entre as coisas, né? Tá tudo meio juntinho, entendeu? Então, assim, esse acaba sendo até um pouco o tema desse fone. Não me entendam mal, ele tá muito longe de ser um fone ruim. Pelo contrário, é um fone muito agradável, com uma sonoridade muito legal. Né? Não tem nada que eu escuto aqui que eu falo, não tá bom. Mas em tempos de EPZ P50, de Kaya 4, da própria Kiwi Ears, né? De um A-Full Explorer, eu acho que ele é um fone que ficou um pouco ultrapassado. É isso, espero que vocês tenham gostado do Multi-Review de hoje. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.